Pare para tudo o que está tentando ocupar sua mente agora, porque esta mensagem não chega por acaso, e ela não vem para muita gente, ela vem para você. Julho está se encerrando, mas o que Deus está separando não se encerra com o mês, e há um movimento silencioso já em curso dentro da sua história. Você sente que algo mudou antes mesmo de conseguir explicar, e eu vou nomear isso com clareza para que você reconheça o que está sendo preparado. Você tem carregado dias em que o corpo acorda cansado antes da alma alcançar a manhã, e isso não é pequeno. Há momentos em que você olha para o teto, para a janela, para a tela do celular, e tudo parece igual por fora, mas por dentro alguma coisa perdeu a antiga adesão. A sua respiração já não acompanha o ritmo da pressa ao redor, e os seus ombros denunciam o peso que você tentou esconder. O que para os outros parece só rotina, em você vira um lugar de escuta, e o seu silêncio começa a falar mais alto do que muita conversa. Quando a noite cai, você percebe que certas vozes antigas já não alimentam a sua paz, e a frase que surge no íntimo é simples: isso já não me veste. Essa sensação não é desprezo, é discernimento crescendo, e enquanto o mundo corre para fechar pendências, você percebe que Deus trabalha em outro compasso, mais fundo, mais limpo, mais preciso. Há algo acontecendo com você que não se explica apenas pela lógica do calendário, porque o céu não mede movimento do mesmo modo que os homens medem atraso. O que você chama de demora talvez seja formação. O que você chama de silêncio talvez seja proteção. E o que você chama de porta fechada talvez seja misericórdia em forma de limite. Você ainda tenta decifrar por que certas respostas não vieram. Por que algumas pessoas se afastaram, por que algumas conversas perderam sabor. E o seu coração já sabe que não é vazio, é separação. Em certos dias, você entra no carro, segura o volante por alguns segundos antes de dar partida e sente que existe um novo tempo esperando do outro lado da decisão. Em outros, você lava uma xícara na Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo. Pia e percebe que o corpo inteiro participa de uma despedida que a boca ainda não pronunciou. O peito aperta antes da resposta chegar, e depois, quando a paz volta, ela volta como confirmação, não como acidente. Há 3 coisas que você vai reconhecer até o fim desta mensagem: os sinais que estavam diante de você, a raiz que tentou manter você preso e a maneira como Deus já está conduzindo seu retorno. Você não saiu do centro da atenção divina, você está sendo reposicionado. Talvez você tenha notado isso ao abrir a porta de um quarto familiar e sentir que o ambiente já não cabe no mesmo tamanho de antes. Talvez tenha sido ao ouvir uma conversa normal e perceber um peso escondido por trás das palavras. Talvez tenha sido ao olhar a tela do celular e não querer responder na mesma hora, porque a sua alma já não aceita alimentar o que a sua paz rejeita. Esses detalhes parecem pequenos,
mas são exatamente assim que Deus costuma tocar a superfície antes de mover a profundidade. Você não está enlouquecendo por perceber demais. Você está sendo afinado para perceber o que antes passava despercebido. Há uma diferença entre sensibilidade ferida e sensibilidade instruída, e o seu interior começa a reconhecer essa diferença no corpo, nas pausas, nas mãos quietas, na vontade de não apressar mais o que pede reverência. Quando a casa continua a mesma, mas você já não se sente o mesmo dentro dela, algo já começou a mudar. E essa mudança pede coragem para ser lida corretamente. Você foi treinado em dias anteriores a sobreviver sem fazer barulho, a atravessar ambientes sem exigir explicação, a continuar sorrindo enquanto o coração aprendia a se recolher. Não foi fraqueza, foi adaptação. Não foi ausência de fé, foi um jeito de permanecer inteiro quando nem tudo ao redor era seguro. Mas agora essa velha habilidade começa a perder a autoridade, porque a estação mudou e o que antes protegia, agora aperta. Há um custo em continuar vivendo como se nada tivesse tocado você, e esse custo aparece em sono quebrado, em respiração curta, em pensamentos repetidos que não trazem descanso. Em certos instantes você pensa: por que isso continua voltando para mim? E a resposta é que a sua alma está cansada de carregar o nome de um ciclo que já terminou. Deus não está apenas aliviando a sua superfície, Ele está preparando uma troca de estação por dentro. Existe um padrão silencioso que tenta prender você, o hábito de se diminuir antes de entrar em certos lugares, de explicar demais para não ser mal interpretado, de ler o clima de todo mundo antes de confiar no que você sente. Esse padrão nasceu como proteção, e por isso ele parece tão convincente. Você aprendeu a chamar de paz aquilo que muitas vezes era só a arte de desaparecer para não gerar conflito. A mesa pode estar posta, a conversa pode continuar, a agenda pode seguir cheia, mas seu espírito já não concorda com o mesmo arranjo. É por isso que você sente cansaço depois de alguns encontros que antes pareciam normais. E isso não é drama, é a verdade pedindo espaço. O coração que foi treinado para caber em lugares apertados precisa reaprender a respirar. E quando Deus começa a mexer nisso, Ele não humilha a sua história. Ele liberta a sua leitura da história. É por isso que certos conselhos já não entram como antes, porque a sua alma ouviu demais a linguagem do medo disfarçado de prudência. Há uma voz antiga que diz para você não mexer em nada, não perguntar nada, não mudar nada, porque qualquer movimento poderia custar a paz. Mas essa voz não é a voz da vida, é a voz da estagnação com roupa de sabedoria. Em algumas manhãs, você sente a mão pausar sobre o telefone antes de responder uma mensagem, e esse pequeno atraso revela uma verdade maior. Você já não responde por impulso ao que drena. Em outros momentos, a casa inteira parece pedir silêncio, e o silêncio não é ausência, é separação do ruído. O que tenta te atrasar costuma se parecer com urgência, e o que Deus está trazendo costuma se parecer com calma. A diferença é sagrada. A diferença é o lugar onde você aprende a não confundir pressão com direção. Há uma história antiga que ajuda a entender o que você vive, e ela não foi escrita para enfeitar um sermão, mas para iluminar o seu agora. José passou por atraso antes de passar por honra, e o atraso não anulou a promessa. Pelo contrário, preservou a promessa até o momento certo. Você também tem vivido uma espécie de câmara escura, onde o que é verdadeiro amadurece sem aplauso. Talvez você esteja olhando para a sua própria rotina e pensando que nada grandioso acontece, mas foi assim que muitos processos de Deus começaram. Escondidos, desacelerados, guardados de leituras apressadas. Quando você se sente esquecido, o céu pode estar apenas te protegendo de uma exposição fora de hora.
A sua luta não é com o valor que você tem, é com o tempo que ainda não se abriu. E o tempo de Deus nunca é vazio, mesmo quando parece fechado. Se você continuar ignorando esses sinais, vai voltar para o velho impulso de se explicar, de se esforçar demais, de se encaixar em lugares que já não recebem sua verdade. E isso rouba a paz lentamente, como uma torneira mal fechada que ninguém percebe, até o chão já estar úmido. A alma vai ficando pesada, não por falta de destino, mas por excesso de ruído aceito sem discernimento. Há um risco real em tratar cada incômodo como se fosse apenas cansaço e cada pausa como se fosse só atraso comum. Quando você não lê corretamente a estação, você tenta colher no mês errado e depois se culpa pelo fruto que ainda não amadureceu. Mas Deus está te dando sinais antes da colheita, para que você não confunda movimento com tempo. Há bênçãos que chegam como confirmação antes de chegarem como resultado, e a sua história começa a reconhecer essa ordem. Se alguma dessas marcas tocou o seu íntimo, se em algum ponto dos últimos minutos seus ombros desceram e a sua respiração ficou mais sincera, escreva 333 nos comentários. Esse número fala de limiar, de travessia, de um ponto em que o antigo já não segura você como antes. Escreva 333 e reconheça que Deus já está te conduzindo para além do que parecia imóvel. O que você escreve não cria a verdade, apenas concorda com ela. Volte para mim depois disso, porque o que vem agora é mais fundo do que os sinais e mais preciso do que a confusão. Agora a questão deixa de ser apenas o que aconteceu ao redor e passa a ser o que aconteceu dentro de você enquanto tudo isso acontecia. A raiz está no modo como você aprendeu a se preservar. Você não nasceu com medo da sua própria voz. Você aprendeu a reduzi-la. Não nasceu desconfiando do que sente. Aprendeu a consultar o ambiente antes de confiar na própria paz. E essa adaptação, por mais útil que tenha sido, começa a cobrar demais quando a estação de Deus chama você para fora da antiga postura. Há uma diferença entre prudência e encolhimento, e a sua alma está sendo treinada para perceber essa diferença com mais nitidez. O que antes parecia segurança pode ter sido apenas um esconderijo, e o que agora parece vulnerabilidade pode ser o início da sua liberdade. Você talvez perceba isso quando entra em certos lugares e sente o corpo inteiro ficar atento, como se cada gesto precisasse pedir permissão. As mãos ficam quietas, a garganta fica mais estreita e a mente começa a construir justificativas antes mesmo de você falar. Esse tipo de reação não define quem você é, mas revela o que você precisou aprender para sobreviver. Há uma sabedoria que se forma na dor e a outra que nasce da verdade. Nem toda resposta antiga ainda serve ao seu presente. O Espírito de Deus não está te acusando por ter se protegido. Ele está te mostrando que a proteção não pode virar prisão. O passo que vem depois do medo não é a imprudência, é a obediência com clareza. O seu corpo também entende isso antes das palavras. Às vezes, a tensão aparece nos ombros, às vezes no estômago, às vezes numa fadiga que não se resolve apenas com descanso. Você sente que algo dentro de você já decidiu, mas ainda não encontrou linguagem suficiente para dizer em voz alta. E quando isso acontece, a mente tenta recuar para o conhecido, como quem volta para um corredor antigo, porque o corredor novo ainda está escuro. Mas o antigo já não alimenta o novo que está nascendo. Quando a alma começa a perceber a verdade, a mente demora um pouco mais para concordar, e esse intervalo não é falha, é travessia. É assim que a consciência vai se reorganizando, primeiro no peito, depois no pensamento, depois na decisão. Há pessoas e ambientes que ficam desconfortáveis quando você começa a mudar, não porque você esteja errado,
mas porque sua mudança expõe o peso do velho arranjo. Você sente isso em conversas que já não rendem o mesmo, em risos que parecem vazios, em convites que carregam mais pressão do que paz. Não é necessário transformar cada desencontro em ameaça, mas também não é sábio fingir que tudo permanece igual quando seu espírito já percebeu a diferença. O que te drena nem sempre entra gritando. Muitas vezes entra com familiaridade. Aí está a sua vigilância agora. Aprender a distinguir o que te chama de volta ao antigo papel e o que te conduz ao lugar novo, onde sua paz respira sem defesa. A oposição, quase sempre, tenta uma estratégia simples: cansar você antes da clareza completar a frase. Ela enche o dia de urgências menores para que você não encare a direção maior. Ela faz a sua atenção correr atrás de pequenas tarefas, pequenas culpas, pequenas distrações, até que o centro se perca. E quando o centro se perde, tudo parece igualmente importante e nada parece verdadeiramente essencial. Você já viu isso em dias em que se ocupou demais para não ouvir o que precisava ouvir. Depois, quando a noite chegou, o corpo cobrou o que a pressa negou. O inimigo da sua paz não precisa destruir tudo. Basta desordenar o suficiente para que você já não saiba onde está o caminho. Mas existe um momento em que o coração para de negociar com o que já foi revelado. Você sabe quando isso acontece, porque a alma cansa de repetir a mesma oração sem obedecer à mesma resposta. Há um limite santo para o adiamento. Depois dele, o que parecia prudência vira fuga, e o que parecia espera vira medo com linguagem devota. Você não foi chamado para viver girando em torno da porta. Foi chamado para atravessar com discernimento. E essa travessia já começou no exato instante em que você parou de achar natural o que antes te machucava em silêncio. A verdade não precisa gritar quando encontra solo preparado. Ela apenas se firma. O que vem agora pode ser visto como um quadro antigo ganhando movimento, como uma porta que não havia sido esquecida, apenas mantida no tempo certo. Imagine um poço coberto no quintal de uma casa antiga. Ele nunca esteve seco, só esteve protegido. A pedra sobre ele não era abandono, era guarda. A profundidade continuava ali, mesmo quando ninguém via água, mesmo quando o pátio parecia só poeira e sombra, mesmo quando o calor do meio-dia fazia tudo parecer imóvel. Essa imagem é importante porque fala da sua história sem te reduzir à sua aparência atual. O que está em você não desapareceu, foi preservado. Você pode até lembrar do peso de certos dias, quando a tampa parecia mais forte que a possibilidade de retorno. Você olhou para a superfície e pensou que talvez não existisse mais o que beber lá embaixo. Mas o poço sabe a diferença entre silêncio e falta. Ele sabe o que é permanecer inteiro enquanto ninguém o acessa. E você também sabe, no fundo, que algumas secas eram só cobertura, não ausência. Houve momentos em que você se sentiu enterrado por dentro, e ainda assim havia vida sendo guardada no centro. O que parecia interrupção era muitas vezes cuidado. O que parecia esquecimento era reserva. A memória dessa imagem toca você de um jeito muito específico, porque há uma parte da sua história que foi tratada como se não tivesse valor imediato. Você foi usado por fora em épocas em que por dentro precisava ser protegido. Você respondeu, continuou, serviu, suportou e ninguém viu que o fundo continuava vivo. Agora o poço começa a falar de novo. Não com barulho, mas com promessa. Não com pressa, mas com profundidade. E quando a alma reconhece que ainda há água onde pensava haver apenas pedra, a postura muda. A cabeça já não baixa da mesma forma. O corpo começa a se aproximar com reverência, não com resignação. Há oposição até dentro dessa imagem, porque sempre existe uma mão que quer manter a tampa fechada. Essa mão se parece com medo, com memória, com o costume de dizer não agora, até que o agora se perca.
Ela quer convencer você de que o fundo é perigoso, de que é melhor continuar na superfície, de que a sede pode ser administrada por distração. Mas água coberta continua sendo água, e o que é profundo não deixa de existir porque foi escondido. O problema não era a falta de vida, era a ausência de acesso, e acesso na vida espiritual sempre envolve confiança. O que Deus preserva, Ele também prepara para ser acessado no tempo certo. Você talvez tenha sentido isso em manhãs em que o peito acordou antes do pensamento e trouxe uma espécie de chamada interna. É como se algo dissesse para você não continuar vivendo de migalhas emocionais quando existe profundidade guardada. O velho eu quer continuar chamando de normal aquilo que já perdeu o sabor. O novo começo, porém, não grita, ele insiste, ele começa a mover a cobertura. Ele não destrói a estrutura, apenas revela que a estrutura não é o fim da história. Há um momento em que a tampa já não parece tão definitiva. E esse momento chega para você quando a consciência se torna mais forte do que o costume. Talvez você precise ouvir isto com delicadeza e firmeza ao mesmo tempo. Aquilo que ficou oculto por tanto tempo não perdeu a sua função. O poço não foi abandonado. O lugar da água foi guardado, e a sede que você sentiu em muitos dias não era sinal de vazio final. Era sinal de que havia algo abaixo da camada visível. Isso muda a forma como você encara o cansaço, porque o cansaço deixa de ser sentença e passa a ser evidência de cobertura antiga. E quando a cobertura começa a ceder, você entende que Deus não estava te negando acesso por crueldade. Ele estava te preservando para o momento em que você pudesse receber sem se perder. A profundidade volta a respirar quando a cobertura já não serve mais. Há um instante em que o som de um balde tocando a borda do poço se torna quase uma oração. Você não vê tudo ainda, mas já ouve o eco. É assim que a vida retorna antes de se mostrar por inteiro. A água que estava ali em silêncio agora responde ao movimento. E quando você sente isso, algo em você também responde. Talvez as lágrimas não venham, talvez venham discretas, talvez fiquem presas atrás dos olhos cansados, mas a resposta já está acontecendo. O poço não precisa provar que é poço, ele só precisa ser lembrado. E sua alma também. Se essa imagem abriu alguma coisa em você, escreva "Eu vejo isso" nos comentários e volte para mim. Escreva isso não como espetáculo, mas como reconhecimento do que acabou de ser tocado. Quando você escreve, você aceita que há profundidade onde antes via apenas cobertura. E esse aceite começa a mudar o modo como você encara o resto da sua história. Porque agora já não se trata de fugir da imagem, mas de entrar nela com verdade. O que está coberto está sendo preparado para voltar ao acesso. E o que volta ao acesso, volta com mais peso do que tinha antes. A partir daqui, a sua vida não se resolve por performance, mas por retorno. Você não precisa fabricar uma nova pessoa para agradar a estação. Você precisa voltar ao lugar onde a sua paz nasceu antes de ser interrompida. O que Deus está fazendo em você é mais simples e mais profundo do que parece. Ele está removendo a necessidade de se esconder para sobreviver. Você começa a perceber isso quando deixa de responder imediatamente a tudo que te apressa. Você começa a perceber isso quando a oração deixa de ser cobrança e volta a ser presença. Você começa a perceber isso quando se senta em silêncio e não sente mais que o silêncio é vazio. Ele já não é vazio, ele é espaço preparado. Há manhãs em que a luz entra pela cortina e encontra você ainda em silêncio. E esse silêncio já não é sinal de derrota. É sinal de que a alma está recolocando os pés no chão certo. Quando você levanta, talvez ainda haja peso nos ombros, mas agora o peso não manda em você da mesma forma. Você entende que nem toda demora foi perda,
e nem toda demora precisa continuar. O retorno começa pequeno, quase invisível, como um ajuste no coração antes de virar decisão no corpo. A mão alcança o copo d'água com mais calma. O olhar demora menos no que distrai. A respiração encontra um ritmo que não depende da aprovação de ninguém. O que muda primeiro é a forma como você se trata no escondido. Você para de chamar de normal aquilo que te desorganiza. Você para de dar mais espaço à confusão do que à paz. Você para de reagir como alguém que ainda precisa provar que merece existir com inteireza. E isso é uma prática, não um instante mágico. Toda vez que você escolhe não correr para explicar o que já foi entendido por Deus, você ganha um pedaço de si de volta. Toda vez que você se retira de uma urgência falsa, sua alma aprende que não precisa se vender para continuar pertencendo. O retorno tem essa textura, discreta, firme, respeitosa. Uma prática que te ajuda é começar o dia com uma frase de selo, ainda antes de abrir as portas da pressa. Pode ser breve, pode ser quieta, pode ser dita no quarto, com os pés no chão e o celular ainda longe. Algo como: hoje eu não vou correr atrás do que Deus já está trazendo no tempo certo. Essa frase não é fórmula, é alinhamento. Ela te lembra que o corpo não precisa obedecer à ansiedade do mundo. Outra prática é pausar antes de responder aquilo que drena sua paz. Deixar a resposta esperar um pouco também é um modo de adorar, porque você devolve o controle à ordem correta. E quando você faz isso, o coração para de se fragmentar com tanta facilidade. Você também pode observar os lugares que sugam sua serenidade sem necessidade. Há ambientes que exigem de você uma versão menor, mais rígida, mais silenciosa do que a sua verdade pede. O retorno é aprender a reconhecer isso sem culpa. Você não precisa permanecer em tudo o que pede que você se reduza. Há uma honra em dizer por dentro: aqui eu preciso respirar menos com medo e mais com verdade. E essa observação muda as escolhas pequenas, que depois mudam as grandes. O Espírito de Deus não te treina para o caos. Ele te ensina a distinguir entre presença e pressão. Essas escolhas parecem simples do lado de fora, mas por dentro elas reorganizam o centro. Quando você não corre para preencher todo o silêncio, você descobre o que o silêncio estava tentando te mostrar. Quando você não responde pela ansiedade dos outros, você começa a ouvir sua própria paz com mais clareza. Quando você não força a abertura de uma porta, você percebe que algumas travas cedem no momento em que a mão deixa de empurrar com medo. A vida espiritual é cheia desses gestos pequenos que parecem comuns, mas carregam peso de destino. E a sua história está sendo reeducada por meio deles. Você não está atrasado, está sendo refeito para não desperdiçar a travessia. Talvez seja isso que você mais precise hoje. Não uma explicação total, mas a coragem de permanecer no processo sem se trair no caminho. Há uma delicadeza em deixar Deus conduzir sem exigir mapa completo. E essa delicadeza não é passividade, é confiança madura. Você faz a sua parte, mas não tenta ocupar o lugar do autor. Você caminha, mas não finge que já chegou. Você abre a mão e percebe que a mão vazia não é perda, é prontidão. O retorno começa quando o coração para de disputar o tempo e volta a respirar dentro dele. Se esta direção encontrou você, deixe o seu like como um amém sem palavras. Não como medida, não como contagem, mas como concordância silenciosa com o que foi reconhecido aqui. O gesto é pequeno, mas representa uma resposta inteira do interior. E quando você concorda desse modo, você já não está apenas ouvindo, está se alinhando. Volte para mim depois desse gesto, porque a parte seguinte não fala apenas do que você sente, mas de quem já veio à sua mente enquanto esta palavra caminhava até você. Há alguém em quem você pensou enquanto ouvia isso.
alguém cansado de sustentar uma aparência forte, alguém que trabalha muito e ainda assim se sente invisível, alguém que sorri por fora e carrega uma oração sem som por dentro, alguém que quase não fala sobre o que vive porque cansou de ser mal compreendido. Essa pessoa veio à sua memória não por acaso. A mensagem que tocou você também pede entrega, e entrega aqui não é marketing, é cuidado. É como levar água a quem estava com sede sem precisar anunciar a fonte. Você sabe de quem estou falando, porque o rosto já apareceu no íntimo enquanto eu descrevia essa travessia. Talvez seja alguém da sua casa, talvez do trabalho, talvez uma alma distante que Deus colocou perto do seu coração neste instante. A pessoa talvez pareça firme demais, mas por dentro anda cansada de carregar uma versão que ninguém alivia. Talvez pareça reservada demais, mas essa reserva é só o nome elegante de uma fadiga antiga. Envie isso a ela como quem entrega algo no tempo certo, não como quem recomenda um conteúdo. Há palavras que chegam por indicação e há palavras que chegam por appointment do céu. Esta chegou assim, e quando chega assim, ela pede passagem. Não segure para si aquilo que foi colocado em suas mãos para distribuição. O que chegou a você para te despertar também pode ser o remédio de alguém que está se calando demais. Há uma responsabilidade serena em perceber isso. Você não precisa convencer ninguém. Basta deixar a entrega acontecer. Às vezes, um envio simples abre uma noite inteira de alguém que estava fechada há semanas. Isso também é cuidado. Isso também é participação no que Deus está fazendo. E não há perda quando o amor circula. Agora há uma decisão de identidade que precisa ser selada dentro de você e, se for a sua concordância, escrita com as suas próprias mãos. Antes de qualquer coisa, perceba que já existe um acordo sendo formado entre o que você sabe no fundo e o que está tentando nascer à superfície. Você não está buscando inventar um novo nome, está confirmando o nome que Deus vem sustentando sobre você. É por isso que esta não é hora de prometer em vão, nem de repetir palavras sem peso. É hora de assumir com honestidade o que já foi reconhecido no íntimo. E quando a identidade encontra linguagem, o coração para de negociar com a própria sombra. Escreva "Eu sou de Deus" nos comentários. Escreva isso como confirmação, não como desejo. Escreva com calma, porque a calma aqui é parte do selo. Não é pedido para que você se torne alguém diferente do que é. É declaração de pertencimento àquilo que já te está sendo devolvido. Quando você... Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo.